Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o tema de hoje, desse vídeo, é sobre os infortúnios ocultos. Allan Kardec coloca aqui uma situação muito interessante em que ele gradua para nós o quanto nós estamos atentos ao outro para atender-lhe às necessidades, quando é o caso. Por que razão isso? Porque eu tenho que buscar atender às necessidades do próximo. Porque a nossa destinação no progresso evolutivo é nos desprender totalmente, ao longo dos milênios que temos pela frente, desprender totalmente do apego a aspectos materiais da vida e nos aproximar de Deus. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Jesus é o nosso referencial limite máximo. Nós tendemos a caminhar até que venhamos a ser igual a Jesus. E Jesus está num nível tal de integração com Deus que ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Se o Pai é o Criador de todas as coisas, e Jesus é um com o Pai, ele é um com toda a criação de Deus. Para atingirmos esse destino, essa destinação fatal de evolução até a comunhão última com Deus, nós damos esses passos de praticar a caridade, benevolência, indulgência, perdão, não é? E assim nós vamos desenvolvendo passo a passo esse potencial de nosso ser de desenvolver a espiritualidade até o grau limite, que é a comunhão com Deus. É por isso que Jesus, através da doutrina espírita, e no caso particular do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dando este entendimento, os graus de aprofundamento de nossa integração com o próximo e, portanto, a nossa integração com Deus. São lições que nosso Mestre Jesus nos deixa para atingirmos a culminância do progresso espiritual, que é o destino de todos nós, na comunhão com Deus e com toda a sua criação. Nesse texto, Allan Kardec destaca 2 níveis de atenção para com o próximo e de oportunidades de desenvolver a nossa comunhão com o próximo. Comunhão esta que nós chamamos de solidariedade, não é? De fraternidade. Nós estamos nesse nível de solidariedade e fraternidade como passos a serem desenvolvidos, desabrochando do potencial que há em nós de comunhão com o próximo, com Deus e com tudo. Ele começa destacando 2 níveis de atenção para a solidariedade. Olha só. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres.
No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então a gente vê que, no caso dos desastres gerais, há aquele clamor popular, aquela emoção, né? aquela divulgação do acontecido, do desastre, né? Aí então nós somos estimulados a impulsos generosos para nos mobilizarmos, para atender, para socorrer. Então há o estímulo, nós agimos sob o estímulo de fora. Houve a tragédia, nós observamos, nos comovemos e então nos mobilizamos para o serviço. Isso é muito bom. É um passo seguro no desenvolvimento desse potencial divino que há em nós, que é o de comunhão com o próximo nos seus primeiros passos. Ao segundo, onde já não se espera a divulgação para nos estimular, nós é que observamos e estamos atentos, porque sem esperar que as pessoas peçam assistência, você está atento, observando, ouvindo o que a pessoa fala, como que ela está agindo. Isso pode ser no seu trabalho, pode ser na casa espírita, pode ser dentro do seu lar, com seus parentes. Atenção no outro, repare os outros, o que está acontecendo, né? Se houver, você sentir que há uma necessidade, você discretamente vai, vou dizer assim, na busca do servir a pessoa, na sua necessidade. É como se nós estivéssemos aprofundando dentro de nós a nossa comunhão com o próximo. Allan Kardec, na sequência, ele apresenta um relato onde uma senhora e a sua filha se envolvem num atendimento discreto, sem alarde, de necessidades ocultas, que a senhora, esta do relato, soube descobrir, por prestar atenção, por a pessoa ser conhecida de alguém, alguém comentou, e você foi ao encontro e então passou regularmente a dar assistência conforme a necessidade. Veja o relato. Ela vai e leva a filha para que a filha também aprenda os rudimentos do procedimento de caridade. Olha só. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? A sua filha, naturalmente, né? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar.
O pai está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Aqui uma observação. Lembra que a Kardec está falando da situação na França, onde faz muito frio no inverno, todas essas coisas. E também na época, no século XIX. Né? Se entre elas, as crianças, alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus, todos os homens. Daí Kardec prossegue fazendo comentários a respeito da filha, como que ela orienta a filha, etc, etc. Muito interessante, eu recomendo a leitura desse texto aqui, não é? Com detalhes, porque nos traz a oportunidade de fazer isto aqui. Já conheci grupos de pessoas que faziam isso, não é? Pessoas da minha amizade, onde uma vez me convidaram, tive a oportunidade de acompanhar os grupos, levavam nos carros mantimentos, levavam agasalhos, levavam algum medicamento, e iam visitar algumas famílias que já conheciam, que ao longo do tempo descobriram suas necessidades e passaram então assim a visitar. É uma experiência muito preciosa. Nós passamos aí a compreender a nossa posição diante da vida, compreender a situação do outro, e é preciso dizer, a alegria daquelas pessoas que recebem, porque realmente estão com grande necessidade. Mas provavelmente a alegria maior é nossa que vamos lá, que temos a oportunidade de servir alguma coisa a alguém que precisa daquilo que nós temos para dar. Evidentemente, a gente mantém essas visitas em absoluto sigilo, sem indicar naturalmente tal pessoa, tal... Nada disso. Isso fica como entre nós e a nossa consciência e entre nós e Deus. Allan Kardec, Emmanuel, neste livro aqui, O Espírito da Verdade, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Há uma mensagem que se refere a este tema, onde Emmanuel, ele aprofunda, ele dá um passo adiante a este relato de Allan Kardec. É a lição número 79, chama Benefício Oculto, onde Emmanuel faz um comentário a respeito justamente desse tema, os infortúnios ocultos. Só que ele aborda uma questão num outro nível ainda de maior acuidade, atenção, procedimentos que nós podemos fazer para a prática da caridade, aquela prática secreta, somos entre nós e a própria consciência, e nós e Deus. Ele complementa praticamente esse texto de Allan Kardec. Olha só, vou ler apenas alguns trechos dessa mensagem, Benefício Oculto. Fala assim: se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o
no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Ele prossegue. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz, em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Essa parte é mais profunda ainda na nossa na busca da comunhão com o próximo. Quer dizer, a pessoa comete erros, né? Deslizes morais, quedas, escândalos, situações comuns, difíceis e complexas. O que vamos fazer? Criticar? Não. Vamos emitir as vibrações de bom ânimo, de fortaleza, para que a pessoa se levante e prossiga e que vá adiante através da oração. Olha só que é uma modificação em nós profunda, onde nós encontramos a oportunidade de servir ao outro, desenvolvendo em nós, e evidentemente no outro, desenvolvendo em nós a comunhão com o próximo. Ele conclui o texto, mais um parágrafo adiante, assim: distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extingua as sombras de todo mal. Então veja que são níveis de atenção para com o próximo. Aquele das calamidades públicas de grande repercussão, os infortúnios ocultos, você pode prestar um bem material, uma atenção psicológica, e estes mais profundos ainda, é que você, no silêncio, na observação da necessidade do outro que está em queda moral, ou em outra necessidade, você possa auxiliar com a oração, com o seu silêncio, com o seu perdão, sereno, discreto, sem divulgar, sem alarde, não é? Então veja que o Evangelho, a doutrina espírita como um todo, o Evangelho de Jesus em particular, e aqui esclarecido à luz da doutrina espírita, nos oferece a orientação passo a passo de como devemos proceder para então galgarmos essa escada que nos leva ao reino dos céus, à comunhão com Deus, à comunhão com toda a criação divina, alcançando assim um estado de felicidade hoje ainda para nós desconhecida. É como se nós estivéssemos diante da doutrina espírita, em particular do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a doutrina espírita é Jesus que volta. Ele prometeu que voltaria
é a doutrina espírita. Quando nós estamos diante desses ensinamentos, é como se nós estivéssemos assim, sentados aos pés do Mestre, ouvindo-lhe as orientações. Nós somos seus discípulos. Quando nos debruçamos diante da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo em particular, é como se nós estivéssemos ouvindo o nosso Mestre, faça assim, faça assado. Olha, como eu disse assim, isso significa isso, faça dessa maneira, conforme o nosso grau de entendimento, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, vai nos acrescentando graus de aprofundamento em nosso próprio ser, vencendo os apegos, não é? E podendo então desenvolver as virtudes do Espírito. Isso tudo é muito abençoado para todos nós. Nós vamos deixar esses comentários, essas leituras neste ponto e daremos prosseguimento no próximo vídeo, dentro desse mesmo capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, examinando o tema, o óbolo da viúva. Até lá então, e que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, nos fortaleça neste aprendizado em que nos coloca para alcançarmos o reino dos céus.